Oi, gente! 5 horas em ponto, hein? Eu tô aqui com a doutora Ingrid, advogada de imigração, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que tem acontecido, né, em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, e vamos falar bastante sobre os vídeos, sobre os vistos disponíveis para investidores, né? Então a gente vai esperar um pouquinho, esperar vocês entrarem. E enquanto isso, eu vou deixar a doutora Ingrid se apresentar. Boa tarde, meu nome é Ingrid Domingues McConville, eu sou advogada de imigração, o meu escritório é localizado em Fort Lauderdale, eu atuo nessa área há mais de 22 anos e me dedico à área de imigração. Nosso escritório faz qualquer tipo de processo de imigração, porém o nosso foco maior são vistos de investidores, pessoas brasileiras e pessoas de outros países que queiram investir nos Estados Unidos através de um investimento direto ou abrindo filial ou outras maneiras que a pessoa pode investir nos Estados Unidos. Isso, e a doutora Ingrid tem trabalhado com vários clientes meus, então, por esse motivo, né, por estar satisfeita com o trabalho dela, eu convidei para que a gente pudesse falar um pouquinho para vocês sobre o que tem acontecido e falar também sobre as oportunidades que muita gente tem, que está aí no Brasil, muita gente tem muita oportunidade de vir para cá com o visto certinho, ter a ajuda jurídica, né? E às vezes a gente, por falta de informação, a gente não faz a coisa certa. Então, doutora Ingrid, vamos falar um pouquinho o que tem acontecido com essa questão da imigração. Eu notei que, ultimamente, né, tem tido muito, a pessoa está muito apavorado, né, com as coisas que têm acontecido e tal. E assim, eu queria saber mais da sua opinião como advogada de imigração. Houve alguma mudança? Tem alguma, tipo, você está tendo clientes no seu escritório preocupados com o que tem acontecido? Ou isso é caso antigo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, o clima hoje de imigração, o que está acontecendo hoje, é algo que está sendo, tá muito publicado, está muito em polêmica, pelo fato da mídia também estar se envolvendo muito no que está acontecendo com a imigração. Nós temos que lembrar o seguinte, o Department of Homeland Security, como também o ICE e os oficiais da fronteira, o trabalho deles hoje, o trabalho deles ontem, o trabalho deles há anos atrás, é o mesmo. A função deles é seguir as regras de imigração e atuarem de acordo com as leis de imigração e seguir o mandato dos estatutos e das regras de imigração. Hoje em dia nós estamos ouvindo muito sobre pessoas que estão sendo detidas, pessoas estão sendo deportadas, pessoas barradas, e isso é algo que está acontecendo, mas temos que lembrar que sempre aconteceu. A diferença é que agora está em manchete e nós estamos vendo muito mais do que antes. É importante também saber que não existe nenhuma nova lei de imigração, não temos nenhuma legislação nova, nada mudou para, por exemplo, a nossa comunidade brasileira. Aguardamos alguma mudança, alguma reforma imigratória, mas, por enquanto, nós não temos nada que foi aprovado ou legislado aqui nos Estados Unidos referente à imigração. Portanto, tudo está igual, apenas agora nós sabemos de mais coisas que acontecem do que antes. Nosso escritório recebe dezenas de ligações de pessoas preocupadas, com medo, e eu sempre digo a mesma coisa. O cuidado que a pessoa indocumentada tem que ter hoje é o mesmo cuidado que eles teriam que ter há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Se você está indocumentado, você tem que ter um certo cuidado, como você vive a sua vida. Dirigindo sem carteira é um risco, e entre outras coisas, mas o cuidado que você tem e o risco que você tem continuam o mesmo. Por agora, nada mudou. Então, na verdade, o alvoroço que tem acontecido
né, com a imigração, as batidas de imigração que a gente ouve falar bastante, principalmente aqui no sul da Flórida tem bastante, a gente escuta falar, né? Então isso é algo, o que você está dizendo é algo que já acontece há muito tempo. Sim, só que a gente não ficava sabendo. Batidas de imigração acontecem, e sempre aconteceram, né? Eu sou advogada de imigração há 22 anos, eu não me recordo de nenhum ano da minha carreira que não havia batidas de imigração. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Enquanto existirem pessoas indocumentadas ou pessoas que cometem crimes nos Estados Unidos sendo um imigrante indocumentado, isso vai continuar a acontecer. Agora, é importante também, antes da gente continuar, o foco atual da imigração, do Departamento de Homeland Security, são os imigrantes indocumentados criminais. Essa é o foco deles agora, é procurar essas pessoas. Estão procurando e estão encontrando bastante. E essas pessoas, quando são encontradas, terão que responder um processo de deportação. Mas por agora não temos nada novo nas leis de imigração. Entendido. E o pessoal que está querendo vir passear, a gente sabe que o brasileiro gosta, né? Gosta de gastar $1. O brasileiro contribui imensamente para a economia da Flórida. E quanto a isso, as mudanças em vistos ou o pedido de vistos também não mudaram, continuam o mesmo. Mudou a única coisa que mudou, que devemos mencionar, é a idade que os consulados e a imigração estão exigindo que a pessoa compareça para a entrevista de um visto. Antes, crianças não precisavam comparecer até certa idade e pessoas idosas de certa idade também não precisavam comparecer no consulado. Hoje em dia, eles mudaram as idades. Quem tem mais de 13 tem que comparecer e quem tem até 79 tem que comparecer. Então, houve essa mudança. Eu não creio que será um grande empecilho para as pessoas conseguirem o visto, porque as exigências dos vistos não mudaram. Você tem que provar as mesmas coisas que você teria que provar antes. O seu vínculo ao país e tudo que o consulado exige. Outra coisa importante é que os consulados no Brasil, cada um tem a sua própria regra e cada um tem seu próprio critério. Infelizmente, não são idênticas os critérios. O critério de São Paulo é um pouquinho diferente do Rio de Janeiro e um pouco mais diferente de Brasília. Então, quando você for pedir um visto em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, as exigências podem ser diferentes, mas nada mudou e não tem nada afetando a decisão dos consulados, que vem diretamente como um resultado da nova administração que temos agora em Washington. As exigências continuam as mesmas. Entendi. Então na verdade, o turista, né, que está vindo passear, por exemplo, na hora de passar ali pela imigração, nada mudou. O segredo é simplesmente falar a verdade, está vindo para passear, né, a sua verdade. E então, assim, em relação a isso, nada mudou ali. A salinha ainda continua existindo, sempre existiu. A salinha está lá, sempre esteve lá. E eu acho que ela vai continuar lá por muitos anos. Nada mudou ainda, nada mudou. Entendido. Então, aí acontece o seguinte comigo. Eu tenho bastante clientes que, como eu mencionei já para vocês no passado, no nosso live que a gente fez semana passada, eu tenho muitos clientes investidores do Brasil, o pessoal que às vezes quer vir para cá, mas quer vir morar, né? Mas quer vir com uma oportunidade, vir legal, vir com visto certinho. E a doutora Ingrid, como eu falei, trabalha com alguns clientes meus, já consegui proporcionar a oportunidade para vários dos meus clientes. E a gente vai falar um pouquinho sobre os vistos de investidor, porque eu acredito que muita gente tem a oportunidade de vir para cá com visto certinho, de investidor, proporcionar uma vida para você e para sua família aqui, mas às vezes não tem o conhecimento, vem errado, acaba fazendo a coisa errada. O que outra vez eu insisto para vocês, procurem ajuda jurídica. Eu recomendo a doutora Ingrid muito. Acho que se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai estar
no final a gente vai dar o contato da doutora Ingrid. E também eu vou colocar nos comentários, tá? Para vocês saberem. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre, deixa eu ver aqui, a Luana tem uma pergunta. Doutora, tem uma união estável em português? Estamos querendo ir para Portugal. O que devo fazer para chegar lá e trabalhar? Olha, Luana, infelizmente eu não posso comentar sobre as leis imigratórias de Portugal. Eu somente sou advogada aqui nos Estados Unidos e o que eu posso te aconselhar é você procurar um profissional, um advogado de imigração em Portugal para poder responder a sua pergunta. Respondido, Luana. Então, doutora, fala pra gente um pouquinho sobre os vistos para investidores. O pessoal que está no Brasil e tem interesse em vir para cá com visto certinho. Quais são as oportunidades para os investidores? Para o brasileiro, existem muitas oportunidades de conseguirem um visto, seja ele de não imigrante ou de imigrante, com investimento. O brasileiro que tenha empresa, o brasileiro que tenha uma dupla cidadania de um país que tenha tratado com os Estados Unidos, possuem várias oportunidades. Mas o mais importante para as pessoas saberem é se você tem uma intenção de vir para os Estados Unidos, se você tem um desejo de investir e fazer uma pesquisa para saber como você vai vir, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um advogado de imigração com experiência nessa área. A última coisa que você quer fazer é tomar certos passos antes de você falar com o advogado para que esses passos que você possa tomar não afetem um futuro processo de imigração que você possa vir a ter. O brasileiro, hoje em dia, o empresário, vamos usar o empresário como primeiro exemplo. Se você é um empresário que tem uma empresa com funcionários, com uma receita boa, com um imposto de renda em dia e que tenha uma estrutura relativamente forte, você como dono dessa empresa ou sócio ou executivo dessa empresa, você poderá abrir uma filial nos Estados Unidos para poder se transferir para cá e levar em frente essa filial aqui nos Estados Unidos que estará vinculada à sua empresa no Brasil. Não é tão simples assim como estou explicando, mas é somente para vocês terem uma ideia do que existe e o que é possível. Esse seria um visto chamado L1. Uma outra possibilidade para o brasileiro que tenha uma cidadania de um outro país, que faz parte de um tratado, por exemplo, Itália é um dos países, você pode pedir um outro visto que requer um investimento, mas não tem a necessidade de você ter uma filial. A diferença entre esses vistos é grande. O L1, ele tem um caminho futuro para uma residência permanente. O E2, que é o visto para pessoas que possuem a cidadania de outros países que têm o tratado, não tem o caminho para a residência permanente. Ambos são vistos de não imigrante, porém o L1 existe uma porta que você possa no futuro pedir uma residência baseado no seu visto L1. Um outro visto muito popular também é o EB5, que é um visto de investidor que requer um mínimo, por enquanto, do investimento de $500 mil, fora as taxas e despesas que a pessoa terá, e você pode investir em um empreendimento que você crie, um projeto seu, você pode abrir o seu próprio negócio, contanto que você siga as regras do visto do EB5, uma delas a criação de 10 empregos, ou você pode fazer o mesmo investimento, porém participar de um centro regional que já existe um projeto que aceita investidores internacionais para poderem aplicar para o visto EB5. O visto EB5 ele é bem complexo e teria que ser muito bem discutido com os clientes para determinar qual dos dois caminhos seria melhor para o cliente. Então, hoje o brasileiro ele tem várias opções. E eu mencionei L1 e E2, existem outras possibilidades, mas são inúmeras. Mas esses são os vistos mais populares agora e por isso que eu menciono. Se você tem essa intenção de investir nos Estados Unidos, procure, como eu disse, um advogado e traga com você os documentos da sua empresa, se você tem empresa no Brasil,
ou se você é um cidadão de um outro país que tem o tratado, já traga os documentos desse país e da sua família para quando você procurar um advogado, esse advogado poder analisar tudo que você tem e te dar as opções melhores para você e para sua família. Ambos vistos vão requerer um investimento monetário, um capital. E todo mundo me faz a mesma pergunta: doutora, quanto? É impossível te dar um número, mas, por exemplo, o L1, se você vai abrir uma filial da sua empresa, primeiro, não precisa ser a mesma área da sua matriz, pode ser outra coisa completamente diferente. Quanto ao capital ou investimento, a quantia será aquela necessária para você levar em frente os planos que você tem da sua filial, levando em conta salários, aluguéis, despesas de você levar o dia a dia da sua empresa. Você tem que chegar a um número viável para você fazer aquilo. O E2, que é o outro visto popular, mesma coisa. Quanto que é o investimento? O investimento será um investimento suficiente para você poder levar em frente esse projeto que você quer fazer. Ambos são vistos a risco e ambos, obviamente, não imediatamente te dão aquele direito de morar indefinitivamente nos Estados Unidos. O E2 ele pode ser renovado, geralmente ele é concedido por 5 anos, e o L1 ele pode ser renovado, o primeiro ano eles concedem por 1 ano, podemos renovar por mais 2, pode continuar renovando, ou, como eu disse, existe uma porta para você tentar uma residência no futuro. Para quem está entrando agora, eu percebi que tem muita gente entrando agora, a gente está falando um pouquinho dos vistos disponíveis para investidores, o pessoal que quer vir para os Estados Unidos com o visto de investidor. Eu tenho algumas perguntas aqui. O Jorge Alves, ele disse assim, que como que ele faz para vir visitar um tio que mora aqui nos Estados Unidos, ele tem uma construtora, mas ele só quer ir para passeio mesmo. Jorge, você deve se dirigir ao consulado mais próximo da sua residência e fazer o pedido do visto de turista. E lá você terá as instruções do consulado e vão lhe dar as exigências e o critério que eles utilizam para conceder o seu visto. Isso. E a Priscila está dizendo aqui, se eu não tenho empresa nem dupla cidadania, estou aqui com visto de estudante, quero abrir uma empresa, não tem possibilidade de aplicar para um visto de trabalho? Ela também fez outra pergunta. Se eu me formo em um curso aqui, por exemplo, business, eu tenho alguém que poderia aplicar para mim? Eu poderia aplicar para o EB1? Priscila, se você está estudando aqui com visto de estudante e o seu curso é um curso que vai resultar em uma formação, digamos, um bachelor's degree ou alguma formação de uma faculdade, de uma profissão, uma vez que você se forme, você poderá procurar alguém que queira te oferecer um emprego. Aí existem outros caminhos, existem outros vistos de emprego baseado na sua habilidade, como o H1B, que é um visto que somente é concedido para pessoas que possuem um nível superior ou equivalente. Mas sim, se você é formado aqui e está legalmente estudando e recebe um diploma daqui, existe um caminho para você conseguir uma pessoa que queira te oferecer um emprego e esteja disposto a entrar nessa jornada com você para te oferecer um visto para você poder morar e trabalhar aqui. Ok. Oi, Lu, tudo bom? A Luciane estava dizendo aqui, eu estou tirando minha cidadania italiana. Como posso usar isso a meu favor? Luciane, a Luciane mora aqui. Depende do seu status aqui. Eu não sei como você está aqui, mas quem possui a cidadania italiana seria elegível para o visto E2. Porém, teríamos que analisar a sua situação atual, onde você mora, qual o seu status e como você está perante a imigração para poder te dar uma resposta mais concreta. A Priscila está agradecendo, pediu o seu telefone para marcar um horário. Pode falar agora, doutora Ingrid. Aí depois a gente vai escrever nos comentários também, tá? Para ficar registrado. Como eu disse, o meu escritório está localizado em Fort Lauderdale. O nosso telefone é 954-489-0009. Nós atendemos de segunda a sexta, das 9 às 5h30, às vezes 6 horas da noite.
nós tentamos acomodar os clientes o máximo possível para poder ajudá-los com pessoas que precisam no horário mais tarde. Mas, novamente, o nosso telefone é 954-489-0009. Nós estamos agora, o meu website está sendo reformado agora. Vocês podem até visitá-lo, não está ainda terminado porque estamos aumentando e melhorando o nosso website. O meu website é dmlawfl.com. E lá você terá muitas mais informações sobre o nosso escritório e tudo a ver com os vistos disponíveis de imigração. Ótimo. O Alexandro perguntou também pelo seu telefone, deu para anotar aí, né, Alexandro? A Mona está perguntando, quem fez troca de status, é aconselhável tirar um Tax ID? Quando você diz troca de status, eu teria que saber de quê para quê. Se você tinha um status de turismo e fez uma troca para estudante, aí vai depender do que você pretende fazer. Porque lembre-se que o visto de estudante, ele permite somente uma coisa, estudar. Não permite trabalho, ele somente permite estudar. Então, eu teria que saber a razão pela qual você estaria interessada em tirar um Tax ID Number. A Romélia está dizendo que gostei muito dessa advogada. Romélia, eu também gosto muito dela. Obrigada. A Mona respondeu para a senhora. Para a senhora, não. Eu tô vendo, de turista para estudante. Olha, Mona, aí eu te volto a perguntar. Teríamos que conversar para saber por que você gostaria de ter um Tax ID Number. Seria uma coisa que teríamos que conversar um pouco mais entre eu e você, porque o visto de estudante só permite que você estuda. A Priscila também te elogiou, doutora Ingrid. Diz que há muito tempo não ouvi alguém tão sensata que sabe do que está falando. Obrigada. Então, pessoal, eu queria trazer um pouquinho da doutora Ingrid para vocês, porque, como a Priscila disse mesmo, eu também gosto muito do trabalho da doutora Ingrid, concordo que ela é muito sensata e ela é muito firme. E assim, ela já atendeu clientes e disse, não, assim não dá, e pronto, acabou. Ela não fica enrolando, não. Então, é por isso que eu fiz questão que ela tivesse aqui com a gente. Eu não sei se vocês teriam mais alguma pergunta, doutora Ingrid, mais alguma coisa que vale a pena eu só falar? quero reforçar as pessoas que existe ainda um clima de caos, um clima de medo. E eu quero que as pessoas entendam que não tem essa necessidade de caos, de medo, de terror. Não tem nada que está acontecendo agora, que é algo novo que está acontecendo com a nossa comunidade. A pessoa indocumentada corre riscos e sempre correu e vai continuar correndo. Então eu digo a todos que tenham o mesmo cuidado, tentem não estar em lugares onde algo negativo possa acontecer. E coisas que parecem banais. Por exemplo, não use o carro que tenha pneu careca. Uma coisa tão simples, mas as pessoas não pensam. Tenha certeza que o seu carro, que as luzes estão funcionando. Se você tem um carro que somente pode caber 4 passageiros, não coloque 10. Não ande num pickup truck atrás com 5, 6 pessoas penduradas numa estrada. Chama atenção. E para os jovens, tentem não se colocar em lugares onde algo possa acontecer, em bares, em restaurantes. Não dirijam bêbados, obviamente. E tentam continuar a vida como vocês estão seguindo, correta. E esperamos uma reforma migratória e esperamos que possa ajudar um grande número de pessoas. A Luciane, que comentou que ela estava tirando a cidadania italiana, disse que ela está com visto de turista aqui. Com visto de turista aqui, podemos conversar sobre o que você poderia fazer com a sua cidadania italiana, dependendo da sua capacidade de investir nos Estados Unidos. E a Sueli tá perguntando, tá dizendo que a irmã dela tem cidadania aqui e se a irmã pode aplicar para ela. Sim, a sua irmã pode. Irmão para irmão, existe uma categoria
que possa aplicar, porém é uma espera grande, em média de 9 a 15 anos. Ok. A Thelma está perguntando se você pode falar sobre essa. Acho que essa pergunta foi logo no começo. Se você pode falar sobre as batidas de imigração. As batidas de imigração, como eu disse no começo, elas estão acontecendo como sempre aconteceram. Eu não vejo nada de diferente, apenas agora está mais em manchete e é um assunto de maior polêmica. Mas elas sempre existiram e provavelmente vão existir por algum tempo também. Tá, o Murata disse. Murata está perguntando sobre visto para o Japão. Visto para o Japão está demorando mais de 60 dias, sabe por quê? Visto para você ir para o Japão, aí eu não posso comentar, porque Murata, não tem a ver com as leis migratórias dos Estados Unidos. A doutora Ingrid, ela é advogada de imigração aqui nos Estados Unidos, tá? Só esclarecendo um pouquinho. Ela não é advogada de imigração no Brasil, ela tá aqui nos Estados Unidos. A gente está falando hoje especificamente sobre os Estados Unidos, tá bom? Mais uma coisa que eu quero só tocar, Claro. Renata, com respeito aos jovens e pessoas que possuem o DACA. Até hoje, pelo que nós sabemos, a administração do presidente Trump não afetou, não pediu nenhuma mudança nessa categoria DACA. Então, portanto, agora as pessoas que estão renovando podem continuar a renovar, porque não temos nenhuma mudança ainda. Eu espero que os meus amigos estejam assistindo, porque quando eu mudei para os Estados Unidos, eu tinha 16 anos. E não foi meu caso, eu não precisei do DACA, de aplicar pelo DACA, mas eu tenho muitos amigos que vieram também da minha idade naquela época e se qualificaram para o DACA. Então, uma informação muito legal. Como a doutora Ingrid falou, nada foi afetado ainda em relação ao DACA. Existe alguma previsão de alguma mudança? Por enquanto, nada que podemos confirmar, nem que sim, nem que não. Okay. Nada. Outra coisa também que vale muito a pena lembrar, né, doutora Ingrid? Porque às vezes o pessoal confunde, tá? Polícia não tem nada a ver com imigração. Não. Uma coisa completamente diferente da outra. Mas quando a doutora Ingrid fala assim, gente... cuidado na hora na hora de estar dirigindo na rua, porque é inevitável. Realmente vai ter gente dirigindo sem carteira. É inevitável. A gente sabe que existe e a imigração também sabe. E a polícia também sabe. Só que o que a doutora Ingrid está dizendo não confundam. A polícia não tem nada a ver com imigração. Você tem problema, é a hora que a polícia te leva, né? Porque aí lá na cadeia, seja onde eles vão te levar, você vai precisar botar os seus dedinhos lá e vai ficar gravado no sistema. E é quando a imigração vai ter acesso aos seus dados, né? Aliás, eles já têm, mas eles vão saber onde você tá. Isso também entra na conversa as cidades santuárias, que é um assunto também de grande polêmica e talvez seria para outro vídeo. Isso, é outro live. outro muito live. assunto. Mas assim, é só realmente para não confundir, porque... se um dia, assim, eu sei que a gente não tá falando nisso, mas se um dia vocês que moram aqui, ou até os turistas mesmo, pelo amor de Deus, acontecer alguma coisa, vocês precisam da polícia, não tenham medo de ligar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, gente? Muito importante ressaltar isso, porque assim, a minha maior preocupação mesmo é ver o pessoal com medo de lutar pelos seus direitos, né, de poder chamar a polícia por alguma coisa que aconteceu, com medo de acontecer... alguma coisa com a imigração, né? Então, assim, eu não posso colocar minha mão no fogo porque eu não tô ali no meio, então não sei, mas realmente ficaria muito triste de ver alguém sofrendo por algum acontecido com medo de ligar pra polícia, que não é a imigração, como a gente tá falando, né? Que é a Lucinéia. Ok, a Romélia perguntou, a Romélia que te fez um elogio também, ela tá te perguntando, as pessoas que têm green card, têm algum risco? Não, a não ser que você cometa um crime que possa afetar o direito de você ter o green card. Isso ficou bem claro pela a ordem executiva do presidente Trump, que ele detalhou e nomeou os países que eles estão... fechou a entrada de certos países temporariamente. Até nesses países... Quem possui o green card não vai ter problema de entrar nos Estados Unidos. Agora, alerta outra coisa. Se você possui o green card, mas está usando o seu green card como um substituto de visto,
aí um dia você vai ter problemas, porque você não pode ter o green card e morar no Brasil e vir passear aqui. O green card, você mora aqui e passeia no exterior. Você tem que manter a maior parte do seu tempo aqui. Mas, para responder a sua pergunta, quem tem o green card, não tem nada, não existe nada agora nas leis de imigração diferentes ou que afetam as pessoas com green card. A Lucinéia está perguntando: oi, eu e minha irmã somos cidadãs americanas e temos um irmão que veio pelo México, mas sem carta de deportação. Posso aplicar para ele? Vocês são, bom, dependendo da idade do seu irmão, e também existem outros fatores que teriam que ser analisados. Não vou lhe dizer que é algo fácil ou que é algo que positivamente pode ser feito, mas é algo que teríamos que conversar e analisar com calma e com detalhe os pormenores da situação. A TT, oi TT, tá boa? A TT tá dizendo aqui: minha mãe tem green card, ela pode aplicar para mim? Meus pais têm mais de 70 anos. Quando uma pessoa tem o green card, pode aplicar para os filhos, independente da idade. A diferença será o tempo de espera, se a pessoa tem menos ou mais de 21 anos, ou se a pessoa é casada ou solteira. Então, para responder a sua resposta, sim, é possível. E o Jorge tá dizendo aqui que o tio dele tem green card, se ele pode aplicar para ele. Não, infelizmente, o parentesco de tio para sobrinho não cai dentro das leis de imigração. A Aline, oi Aline. A Aline está dizendo aqui: como está os benefícios para aplicação de cidadania para pessoas acima de 70 anos e com mais de 5 anos de green card? Não mudou muito, continuam iguais. Os benefícios ou as facilidades para as pessoas maiores de 70 anos vai depender de quantos anos eles moram nos Estados Unidos. Mas aproveito também essa oportunidade para falar com as pessoas: se vocês são elegíveis a serem cidadãos, façam o mais rápido possível, porque a proteção da cidadania americana é algo muito importante. E a Tamires: estou com minha família com o visto de turista. Como está sendo o processo para a troca de status para o visto de estudante? Está sendo demorado ou negado mais frequentemente? A troca de status de turismo para estudante, ela pode ser feita aqui. Ela pode demorar 2 meses, 4 meses, 18 meses, 20 meses. Imprevisível saber quanto tempo demora. O mais importante é ele ser feito dentro do período que é exigido, que seja uma escola que tenha uma boa reputação e que a pessoa que está pedindo a mudança de status tenha uma capacidade financeira para poder provar que poderá se sustentar no país. O Chris Brisson: green card is all I heard. Chris, sorry, this video is in Portuguese. I'm gonna do one in English, okay? And I'm gonna invite you. Does he need a green card? Chris. Ok, let me see. Já mudei, ó. Let me see. Let me see, yes. Marisa: boa noite. Por favor, pergunta diferente do assunto que no momento eu poderia fazer a queixa. Onde é que você onde que faz? Você sabe me dizer se no meu caso, que trabalhei e não fui declarada, trabalhei por quase 4 meses, não fui paga corretamente, 4 meses de trabalhos em bar, só tenho testemunha. Acho que isso é um... Bom, Marisa, civil, né? tá totalmente fora da minha área. Você teria que procurar um advogado trabalhista para ver se existe algo que você possa fazer. Mas, infelizmente, está totalmente fora da minha área. Porque é um caso civil, né, Marisa? E a doutora Ingrid, ela realmente cuida de casos imigratórios, tá? Desculpa não poder responder essa pergunta para você. Chris tá rindo. Gente, então, a doutora Ingrid, mais alguma coisa que vale a pena? Se alguém tiver perguntas que queiram enviar, eu acho que vale a pena passar o meu e-mail. O meu e-mail é ingrid, @dmlawfl.com. E qualquer pergunta que vocês tenham, será um prazer responder se vocês me mandarem um e-mail para poder ajudá-los e tentar responder ao maior número de perguntas possíveis. E é só mudando, a Lucinéia tem uma pergunta antes de eu
fechar aqui. Outra pergunta, sou cidadã, como já disse, sou casada e apliquei para o meu esposo. Já apliquei para ele, já tem 7 meses, já recebi também a carta de aprovação USCIS, o I-130. Quanto tempo deverá sair outra resposta? Teremos que ir ao Brasil? Teremos que ir ao Brasil mesmo? Tem realmente que ter todos aqueles documentos de médico? Lucinéia, depende do status do seu marido, como ele entrou no país. Se ele entrou com visto, tem um procedimento. Se ele entrou sem visto, será outro procedimento. Então, teria que saber como ele entrou aqui para poder discutir com você qual é o caminho que você vai ter que tomar com ele. E a Maíra tá pedindo para você repetir o e-mail. Maíra, e outra coisa, para quem tá assistindo, eu vou colocar Talvez nos possa contatos. colocar, não sei se dá para ver, será que dá para eles verem? Vamos colocar aqui na tela. Eu não sei se aqui dá para as pessoas lerem, não sei, eles vão ter que dizer. Ou se vão ver ao contrário, não sei. Não sei. Eu posso soletrar, o meu e-mail é Ingrid, que é o meu nome, ingrid, @D de dado, M de Maria, L de Linda, A de amanhã, W, F de Francisco, L de Linda.com. A Lucinéia, voltando ao assunto, a pergunta da Lucinéia, que te perguntou quanto tempo deverá demorar, né? Ele entrou se ele entrou pelo México, será uma jornada mais longa. Você vai precisar de um waiver realmente ele vai precisar de vários documentos e certamente ele terá que ir ao Brasil, mas é algo um pouco complicado para eu tentar responder aqui para você. Mas ele vai ter que ir ao Brasil, sim. Ok. E, gente, só para finalizar, a Thelma tá dizendo, não, pra não acabar, né? Tá bom, né? Bom, o motivo, vocês sabem, eu sou corretora, né? Não tem nada a ver com imigração, mas eu realmente não entendo o assunto de imigração, por isso que a doutora Ingrid é muito importante para mim. Os meus clientes de real estate, né? Que eu trabalho na área de corretagem, essa palavra tá certo? Corretagem? Então, eles são normalmente os clientes comerciais, né? Então, o investidor que tá vindo para cá, quer investir, quer vir com visto de investidor, é na área que eu ajudo, é a área do comercial. Você comprando, eu recebo muito essa pergunta, comprar uma propriedade aqui, comprar uma propriedade na Flórida, me dá green card? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você comprou uma propriedade aqui, não te dá green card, tá, gente? Então, a maneira que eu entro nessa jogada do visto para investidores é na área comercial. Então, após o encontro com a doutora Ingrid, falando sobre suas oportunidades com visto de investidor, aí ela passa para mim as condições e aí a gente procura algo na área comercial para vocês, tá bom? Então, só para responder essa pergunta, a gente, na hora de finalizar, tem um monte de gente perguntando, peraí. Ela perguntou o e-mail, pode subir lá pra gente confirmar. É esse mesmo, exatamente, tá correto o meu e-mail, Jackie, tá correto. O Fabiano tem uma dúvida. Diga, Fabiano, eu vou subindo aqui, não sei se você já escreveu. A Rosana, casando com um americano, quanto tempo leva para sair o green card? Rosana, se você está aqui, se você entrou com visto, dependendo onde você mora, em média, pode demorar de 4 a 6 meses para você chegar à sua entrevista e receber a sua residência temporária. E o André tá perguntando, tem um filho com green card há 4 anos, mora em São Francisco. Eu ia falar South Florida. Mora nos Estados Unidos. Ele pode pedir nacionalidade americana e ele pode aplicar com o green card para mim. O seu filho nasceu aqui? Não, ele tem green card. Isso, ele pode aplicar para nacionalidade americana. Um filho só pode aplicar para pai quando tiver 21 anos e ele tem que ser cidadão americano. Ok. E a Tamires. Quanto ao visto de estudante, tem um sponsor que não tem parentesco, pode ser? Sim. Ter um sponsor que não tem parentesco, sim. Pode ser? Sim. Pode. E o Fabiano tá perguntando, quem está com Change of Status L1 tem direito a contratar plano de saúde nos Estados Unidos? Olha, qualquer pessoa pode comprar um plano de saúde, sempre e quando não seja um plano de saúde que é totalmente gratuito e oferecido pelo governo.
porque quando você recebe ou começa a receber benefícios do governo, isso poderá afetar seriamente o seu futuro imigratório nos Estados Unidos. Ok, gente, eu acho que agora a gente já respondeu a muitas das perguntas. Se caso você está assistindo esse vídeo, você não está assistindo ao vivo, mas tem perguntas, pode fazer as perguntas nos comentários. Eu passo as perguntas para a doutora Ingrid e a gente tenta responder. Porém, eu recomendo demais que vocês peguem o contato da doutora Ingrid e mandem um e-mail para ela. E assim, ela é super atenciosa comigo, com os meus clientes. Eu sei que ela vai ser com vocês. E agora o Carlos colocou Carlos, meu pai, colocou o contato da doutora Ingrid para vocês aí nos comentários. As perguntas continuam chovendo, ó. A Ellen perguntou sobre visto E2. Não, o visto E2 não tem um caminho para Green Card, porém, se você for portadora do visto E2, você é uma investidora, você irá ser gestora da sua empresa aqui, e se você for casada, o seu esposo ou a sua esposa terá direito à permissão de trabalho. E a Rosângela perguntou, o replacement do Green Card permanente demora quanto tempo para receber? Depende da sua pergunta. Se você perdeu e tem que pedir um novo, pode demorar 3 meses. Depende do que aconteceu com o seu Green Card. Tem o Green Card temporário de 2 anos, depois você aplica se você casou com um americano e tem o Green Card temporário, quando completa 1 ano e 9 meses do seu Green Card, você já pode pedir para remover as condições do seu Green Card temporário e pedir um novo. Para chegar esse novo, ele tá demorando um pouco. Pode demorar de 7 meses a 1 ano. Ela disse que enviaram para o endereço errado. Se enviaram para o endereço errado, você vai ter que realmente pedir alguém, um advogado, para te ajudar a encontrar provas que foi para o endereço errado para eles emitirem um novo. Entendido? Então tá, gente. Obrigada, doutora Ingrid. Boa tarde, tchau, prazer. Tchau. Estamos às ordens. Tchau, boa noite.